Jesus induziu a própria morte? Olha que pergunta forte, né? E segundo a análise do psicólogo Eli Samuel, que a gente está usando como base aqui, a resposta é sim. Mas, calma aí. Antes que a gente tire conclusões precipitadas, é fundamental entender uma coisa: isso não tem nada a ver com o sentido de suicídio. E essa diferença, sabe, ela é simplesmente a chave para a gente conseguir compreender a história toda sobre essa nova perspectiva. Então, vamos mergulhar nessa distinção, para deixar tudo bem claro. Pensa bem, quando uma pessoa tenta ou comete suicídio, geralmente é porque ela está sendo guiada por uma dor que parece insuportável, como se não houvesse saída. A morte acaba parecendo a única solução. E olha, um parêntese importante aqui. Se por acaso alguém que está ouvindo se identifica com isso, existe ajuda. É só ligar para o 188. É de graça, é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e eles atendem 24 horas por dia. Ok, retomando nosso raciocínio. No caso de Jesus, a lógica seria completamente diferente. Para ele, a morte não era a solução para um problema pessoal. Pelo contrário, a própria morte era o grande problema a ser enfrentado. Para a gente entender o tamanho dessa escolha, a gente precisa primeiro lembrar de tudo o que estava em jogo. A morte para ele significaria uma perda gigantesca e não um alívio. Vamos lá, Jesus era um líder, imensamente popular. Multidões seguiam ele. Ele era, de fato, a esperança para os excluídos, acolhendo mulheres, samaritanos, leprosos, enfim, todos que eram marginalizados naquela sociedade. E o mais impressionante, ele fez tudo isso em apenas 3 anos. Só 3 anos. Isso faz o tempo dele, a vida dele, ser algo ainda mais precioso. Concorda? Então, humanamente falando, continuar vivo era uma vantagem. Era bom para ele, era bom para todo mundo que encontrava nele um pingo de dignidade, uma direção. Em outras palavras, a morte não era um escape, era uma perda. E uma perda muito, muito profunda. Diante de tudo isso, a pergunta volta, né? Então, por que raios a gente diria que ele induziu a própria morte? Bom, porque, de acordo com essa interpretação, Jesus aceitou de forma consciente um caminho que, ele sabia, aumentaria e muito as chances de ele ser morto. Tudo para cumprir a missão que ele acreditava ter, a de ser o Cordeiro de Deus. E olha só, existem textos nos próprios evangelhos que parecem confirmar essa linha de raciocínio, como essa afirmação do próprio Jesus: ninguém atira de mim a vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso muda tudo. A ideia aqui não é que ele queria morrer, ponto. A questão é que ele abriu mão do instinto mais básico de todos, o de autopreservação, por um propósito que ele via como maior. Ele renunciou à vantagem de continuar vivo, popular e influente. E é exatamente aqui que a coisa esquenta. É aqui que entra o ponto-chave de tudo, o confronto lá no templo. Pensa só. Por um bom tempo, as autoridades religiosas ficavam de mãos atadas. Elas morriam de medo da reação do povo, então não podiam agir contra ele abertamente. Jesus era popular demais para isso. Mas quando ele vai lá e confronta o comércio dentro do templo, aí o jogo vira. Ele não está mais só falando de fé. Ele está mexendo numa estrutura gigantesca de poder, de lucro e de religião. Aquilo ali envolvia muito dinheiro, muitos interesses. Ele desagradou a elite e basicamente criou o cenário perfeito para a própria condenação. Seguindo essa interpretação, é como se Jesus tivesse percebido o seguinte: se eu não provocar esse confronto agora, eu vou passar por mais uma Páscoa, vou voltar para casa e vou ficar ainda mais popular. Ou seja, continuar vivo era o caminho mais fácil. E olha, havia saídas, viu? Pilatos não parecia nem um pouco convencido da culpa dele. Herodes também não fez questão nenhuma de condená-lo. Mas mesmo assim, ele não escolheu o caminho da autopreservação. Muito pelo contrário. Em vários momentos, ele ficou em silêncio. E quando ele finalmente falou, foi para confirmar as acusações que os inimigos dele queriam usar. Nessa leitura, fica claro, ele não foi simplesmente empurrado para a cruz. Ele caminhou ativamente em direção a ela. E é justamente por causa dessa escolha consciente que o que acontece no Getsemane se torna tão, mas tão importante. É ali que a gente vê o conflito humano dele na forma mais crua, mais intensa possível. Não tem frieza ali, não tem indiferença. O que tem é angústia. É uma luta interior. É a dor profunda de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e sabe para onde as suas decisões estão o levando. E mesmo sentindo tudo isso, ele ficou. Ele permaneceu. Não porque a morte fosse algo que ele desejasse, de forma alguma.
mas porque fugir naquele exato momento significaria abandonar a sua missão. E tudo isso que a gente conversou nos permite agora reenquadrar essa história toda. A morte de Jesus, por essa ótica, não foi um mero acidente histórico. Foi uma escolha. Uma escolha consciente, dolorosa e totalmente intencional. E, de novo, não no sentido de alguém que desistiu da vida, mas sim no sentido de alguém que abriu mão da própria segurança para se manter fiel ao seu propósito. E isso não diminui em nada a história dele. Pelo contrário, a torna ainda mais profunda, porque mostra que ele não apenas sofreu, ele escolheu permanecer. Ele não foi simplesmente levado à força. Ele aceitou ir. E no fim das contas, ele não apenas morreu. Ele se entregou. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? O que afinal significa escolher um propósito que é maior do que a nossa própria vida?